A partir de agora você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. O tema em pauta é adoção. Porque adotar é um ato de compaixão e de desejo genuíno de ser pais. Uma prova de amor que supera preconceitos, mas com responsabilidade por aquele novo ser que entra na família, para sempre. É uma demonstração de amor e de querer amar por parte de quem quer adotar. Mas afinal, quem pode adotar? Como proceder juridicamente? Quais são os protocolos a serem seguidos? Quando e como contar para a criança que ela é adotada? Essas e outras dúvidas dos nossos telespectadores é o que iremos esclarecer neste programa. Falando sobre esse amor conquistado, o encontro marcado entre mãe, pai e filho do coração. E nessa ilha de raciocínio, de desmistificação, é que vamos abordar o tema adoção. A nossa programação está muito interessante, nos aguarde e já já voltaremos. Saúde Hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e toque, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone. Doutora Aline Maimone. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é a adoção. Para isso, estamos recebendo os seguintes convidados. Primeiramente, o promotor de justiça, Dr. Robertson de Azevedo, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito comparado pela Universidade de Flórida, doutorado em Ecologia em Ambientes Aquáticos Continentais, promotor com atribuição em Infância e Juventude em situação de risco, crimes contra a criança e adolescente em Maria da Penha. Temos também a psicóloga Michele Maimone, graduada em Psicologia na Universidade Estadual de Maringá, especialista em Psicoterapia Infantil e do Adolescente, especialista em Saúde Mental e pós-graduada em Terapia de Família e Casal, através das faculdades ISBL e FTSA afiliada ao Chicago Center for Family Health, da Universidade de Chicago, Estados Unidos. Também o conselheiro titular Hudson Carlos dos Santos. Ele é conselheiro titular desde março de 2011. É educador social do Estado do Paraná, licenciado. Foi professor de Sociologia no ensino médio na rede pública de ensino. É formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. É assessor leigo da Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Maringá.
Bom, eu quero agradecer aos nossos amigos convidados aqui e falar sobre esse tema tão atuante hoje, que é a adoção. Nos aguarde e já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Participe do concurso que vai eleger o mais belo de Maringá, Mr. Maringá 2013. E as inscrições já estão abertas. Então não perca tempo. Ligue na agência de modelos Menem no número 3026-6500. Mr. Maringá Oficial 2013. Eu ajudo a dona Flávia a fazer exercícios. Eu ajudo a Marina a se qualificar para o primeiro emprego. Eu ajudo o Dieguinho a ter todo o cuidado do mundo. Com o seu IPTU, você ajuda a Prefeitura de Maringá a realizar obras e ações que beneficiam a todos. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é a adoção. Inicialmente vamos iniciar com o promotor de justiça, Robertson Azevedo. Robertson, você poderia nos dizer o que caracteriza a adoção infantil? A adoção é a colocação de uma criança em família substituta. A Constituição brasileira reconhece a família como uma entidade fundamental, como a gente sempre ouviu falar. Essa família é uma família que pode ser constituída de várias formas, de várias pessoas, vários grupos de pessoas, vários tipos de relacionamento. A família natural é a relação de uma criança com sua mãe, ou a criança com seu pai e, eventualmente, a criança, seu pai e sua mãe. Essa é a família natural. A família extensa é não a relação mãe-filho, ou pai-filho, ou mãe-pai-filho, mas sim essa criança com os parentes de mãe e parentes de pai. Então, família extensa são os avós, são os tios, são os primos. Além da família natural e da família extensa, o Estatuto da Criança e Adolescente define essas famílias, existe a família substituta. Família substituta, existem 3 espécies. A adoção, em que há um vínculo familiar originário, que passa a ser originário. A adoção, a pessoa passa a fazer parte daquele vínculo familiar formalmente, a guarda e a tutela. Então, portanto, a adoção é isso, é a constituição de uma família que por um meio que seja intergeracional e o meio de criação dessa família não foi o biológico. Isso é a adoção. Berto, nessa linha de raciocínio, quais são os fatores que devem ser considerados ao decidir, no caso da adoção de uma criança, por exemplo? O que eu acho que é importante ressaltar é que não existe crianças a serem adotadas. Crianças aptas a serem adotadas não é algo que exista à disposição de pessoas que estejam dispostas a adotar crianças. Até mesmo por conta do direito da criança, do artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, que a criança tem o direito de conviver no seio de sua família, isso quer dizer, de qualquer que seja a sua família, o número de crianças que estão disponíveis à adoção às vezes é 0. Na medida em que não há um fornecimento, às pessoas que demandam adoção, de crianças aptas a serem adotadas. A questão da adoção é exatamente Primeiro, eu queria dizer também que não é um casal que adota. Quem adota é uma pessoa.
Pode ser que a adoção se dê num casal, mas a adoção não é necessariamente por casal. E a adoção tem que ser uma decisão, vai ser possivelmente uma das mais sérias, se não a mais séria decisão da vida de uma pessoa ou de um casal. Portanto, os requisitos são saber o que está fazendo, né? Se informar sobre isso e fazer da forma certa, né? Fazer da forma em que não haja riscos na relação depois de estabelecida essa relação. E aí tem uma forma certa de fazer isso. No caso, por exemplo, no processo da adoção, qual é o papel do assistente social? O assistente social, enquanto categoria profissional, ele tem um papel... O assistente social cabe em todos os serviços do Judiciário, em todos os serviços do Ministério Público, em todos os serviços do Conselho Tutelar, né? O assistente social é um profissional fundamental, né, no Estado de Direito Social que a gente tenta alcançar, tá? Trabalhando para isso. No processo de adoção, há necessidade de um assistente social que deve compor a equipe do Serviço de Auxílio à Infância e Juventude, que é quem faz a análise dos casais aptos, das pessoas, eventualmente casais aptos a adotar, que faz a avaliação dentro como equipe multidisciplinar, e sempre tem um assistente social nessa equipe, faz a avaliação, as entrevistas, a capacitação dos casais no processo de habilitação e a manifestação do corpo técnico do Judiciário sobre a viabilidade da consagração daquela relação familiar através da sentença de adoção. A adoção se dá por sentença, inclusive com a anulação do registro de nascimento original e um novo registro, sem nenhum tipo de anotação. Por isso que não se fala em filho adotivo, se fala em filho. Se é adotivo, se é natural, qual a natureza desse filho, ela não deve ser mencionada. Filho, é o que basta. Não existe mais o filho adotivo. Então as pessoas procuram a promotora, meu filho adotivo. Não existe filho adotivo, existe filho. Né? Ninguém perguntou de onde veio, como é que foi. Né? O filho biológico, ninguém pergunta os detalhes. Né? Como é que foi a concepção desse filho. O filho adotivo, ninguém quer saber como é que se deu o processo de adoção. Esse é um paradigma que a gente estava conversando, né, em relação à adoção. Bom, agora teremos a participação da psicóloga Michele Maimone. Michele, é um prazer tê-la conosco aqui. O prazer é meu. Hoje eu estou aqui sentando aqui para ser entrevistada junto, mas o tema de adoção não é um tema que eu trabalho tanto na minha clínica, né? Mas eu vim aqui para falar um pouquinho sobre criança, porque como eu sou especialista de criança, então eu pego na clínica assim, várias crianças que são adotadas. Bom, já que você tem um pouco de experiência a respeito, né? A partir de que idade a criança começa a entender sobre a adoção e quando se deve contar que ela é adotada? Então, falando de crianças adotadas ao nascer, né, desde pequenininha, eu acho que o que acontece é assim, é que muitas pessoas acreditam que não devem revelar para a criança que ela é adotada. E o que eu vejo na prática clínica é que se você contar com naturalidade, desde que essa criança, né, desde que ela começa a entender e perguntar, você for incluir isso com naturalidade, a criança não vai ter problema nenhuma nisso. Né? O grande problema que a gente tem visto é quando esse segredo é revelado, lá na frente a criança descobre que ela foi adotada e que ninguém contou, que mentiram para ela, daí ela tem uma tendência a ficar revoltada. Então acho que a gente tem que incluir isso como algo natural na história da criança, né? E ela tem que saber. E parece que é senso comum dizer que os filhos biológicos dão menos problemas que os adotados. Isso é uma verdade? Eu acho que isso é um preconceito. Acho que filho dá problema de qualquer forma. Eu não dou problema, pai. Filho dá desgosto e também dá muito prazer. Qualquer filho, seja adotado, seja biológico. Eu queria dizer em relação a isso que talvez, como você tem uma experiência da clínica, a sua clínica é exatamente com aquelas pessoas que foram adotadas e que tiveram alguma intercorrência, né, no seu crescimento, que precisou do serviço de uma profissional da clínica de psicologia. O que não reflete o universo das pessoas que foram adotadas. Inclusive, esse talvez fosse algo a se pesquisar. Qual o universo, ou talvez na sua própria clínica, dos seus clientes, quantos são adotados e quantos não são adotados, para saber se existe uma proporção maior ou não de problemas entre os adotados. Imagino que a maioria dos seus clientes vão ser pessoas que não foram adotadas, né? E os pacientes que eu tenho que são adotados não são pessoas que têm problemas por serem adotadas. São crianças que assim são exemplos que eu fico assim até inspirada em adotar. Né? Tem problemas como qualquer outra criança tem, ou qualquer outro adolescente, vai para fazer uma orientação vocacional, está tendo uma outra questão a ser resolvida. Uma dúvida dos pais. Normal, então não há diferença nenhuma. E a adoção
pode dar errado quando a pessoa que vai fazer a adoção vai fazer ela de maneira equivocada. Você não vai adotar a criança porque você teve vontade de ter uma criança. Acontece algumas vezes no conselho tutelar de chegar pessoas lá com crianças de 8, 10 anos de idade, eu vim devolver meu filho, mas como é que você não vai devolver o seu filho? Não, eu adotei ele na instituição tal, não sei quantos anos atrás e tal. E muitas vezes a gente se pega nesse tipo de situação e já cheguei a perguntar para uma senhora, a senhora buscou ele no pet shopping? Porque a gente está tratando de uma pessoa que a senhora se comprometeu em contribuir com o desenvolvimento dele, trazer para a tua família e fazer com que ela fosse a melhor pessoa possível para que no futuro pudesse contribuir com a nossa sociedade. Então costuma dar errado quando as pessoas vão procurar adoção para, sei lá, suprir alguma frustração e não para constituir realmente família. E tem as fantasias, em cima do filho adotado como do filho biológico. E aí não corresponde àquelas fantasias, aquele ideal, e é uma frustração. Eu acho que as pessoas têm que adotar quando elas têm vontade de ser pai, ser mãe, da mesma forma que quando elas devem ter filho, biológico. E com relação à autoestima, Michele, os filhos adotados têm menos autoestima do que os biológicos, no caso? Como eu falei, eu acho que não tem diferença nenhuma. Nesse recorte clínico que eu faço, desse pedaço que eu conheço, que eu vejo assim, algumas crianças acabam tendo problemas de autoestima quando elas sofrem bullying por ser adotada. Da mesma forma que sofrem bullying por ser gordinha ou por ser negra, Então a questão, às vezes, é quando se é falado demais na escola, eu vejo que alguns professores ainda não têm essa informação, e a criança está com um problema. Por quê? Porque ela é adotada. Ou da mesma forma que fica estigmatizada, porque os pais são separados, Então, o bullying pode fazer com que a criança tenha autoestima baixa, mas não o fato dela ser adotada. Atualmente muito se fala de adoção por parte de um casal homoafetivo. A criança adotada por homossexuais poderá desenvolver distúrbios na sexualidade? Eu acho que não. Até o que eu vejo, o que eu entendo, estudo e atendo, é que, primeiro, a maior parte dos homossexuais são de famílias de heterossexuais. Quase todos os homossexuais que eu conheço e que eu atendo, os pais não são gays. Então a gente tem que começar a parar de ter esse preconceito, E muitas crianças adotadas por casais homossexuais são héteros também. Então não existe uma regra. Primeiro que a homossexualidade é algo muito complexo, mas a homossexualidade não é doença, não é falha de caráter é você ser adúltero, é você ser desonesto, invejoso, cruel, mas ser homossexual, primeiro que não é uma escolha, e é multifatorial. Então não vejo problema nenhum uma criança ser adotada por um casal homoafetivo, contanto que esse casal seja um casal equilibrado. Mas a gente vê criança também que nasce num lar biológico, num casal totalmente desestruturado, e até sobrevive. Então eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, o casal tem que estar harmonioso, a criança tem que receber, ter todos os seus direitos assegurados, receber carinho. Agora, se é um casal homoafetivo ou não, eu não vejo isso como problema para o desenvolvimento psíquico e nem sexual da criança. A minha experiência profissional como promotor, inclusive da Maria da Penha, que trata de violência doméstica contra a mulher, é no sentido de que, se a gente for partir para um padrão de condutas, é exatamente o casal heterossexual que é onde ocorre mais violência. Se for fazer uma busca estatística, eu tenho estatisticamente nulas hipóteses em que foi vítima de violência alguém de um casal homoafetivo, que é a mulher que apanhou, apesar de existirem casais homoafetivos de mulheres, o casal é de mulheres. E a questão da sexualidade, primeiro eu acho que distúrbio sexual, o distúrbio sexual que me diz respeito é a violência sexual. Violência sexual não tem gênero. Na verdade, existe violência de gênero, e o gênero que sofre violência é a mulher, por isso que a lei é Maria da Penha, e por isso que é ela, a mulher vítima de violência, que é o fato social relevante. Eu acho que a sexualidade não tem necessariamente relação com a violência, e mesmo porque os casais heterossexuais, a gente conversava isso antes, ninguém tem nem ideia do que um casal heterossexual faz na sua intimidade. E o que faz ou o que deixa de fazer não diz respeito a ninguém. Isso vale para qualquer pessoa. O que a pessoa faz, desde que não viole direito do terceiro, se dá a nível de intimidade, inclusive uma garantia constitucional. Então, assim, a orientação sexual não é o fator é o grau de violência que existe naquele convívio.
E casais heterossexuais são, né, no que me chega profissionalmente, a fonte da violência intrafamiliar. Bom, agora vamos ter a participação do Hudson Carlos, que ele é do Conselho Tutelar. Nós estamos falando de homossexualidade, né? Legalmente, no caso, um casal homossexual pode adotar e a criança deverá ficar no nome dos dois ou não? Olha, o casal pode sim adotar. A Constituição brasileira não faz distinção de sexo, de identidade étnica, racial, religiosa. A pessoa, ou o casal homossexual ou a pessoa sozinha pode fazer adoção, não necessariamente a adoção, não precisa o casal fazer adoção. Inclusive, se é sempre melhor, né, que haja o consenso entre as duas pessoas para fazer adoção, mas se uma pessoa somente quiser fazer adoção, uma parte do casal quiser fazer adoção, ela pode fazer a adoção sozinha. Uma pessoa não casada pode adotar. Uma pessoa não casada também, sendo homossexual, não, a pessoa não casada pode fazer a adoção também. Normalmente sabemos de adoção de crianças e recém-nascidos, né? Até que idade uma criança pode ser adotada? Existe limite no caso? Não existe limite. 17 anos, 11 meses, 29 dias é possível se adotar. Até mesmo o adulto pode ser adotado em outro processo. No caso em pauta, eu também poderia ser adotado. Sim, sim. Eu tô brincando. Vamos ver quem vai querer te adotar, né, pai? Só por Deus, né? Uma brincadeira à parte. Perante a lei, existe diferença em adotar um recém-nascido e uma criança de maior idade? Não, as responsabilidades são as mesmas, né? Inclusive é uma coisa que a gente gosta de estimular a pessoa que realmente quer fazer adoção, né? Vamos pensar na função social disso, né? Você quer fazer adoção, né? Há algum tempo atrás eu fui procurado por um casal que é de minha convivência, né? Por eu ser conselheiro tutelar, vieram perguntar para mim, nossa, a gente queria adotar uma criança, né? Falei, olha, então vocês se preparem porque a fila é longa, todo mundo quer adotar o bebê recém-nascido, branquinho, loiro de olhos claros, né? E esse casal, assim, me procurou e disse, não, a gente quer adotar uma criança já com 5 para 6 anos de idade, né? Porque a gente se sente assim, a gente sabe que a gente pode ainda ser responsável pela criação de mais um filho, porque ele já tem um filho que é natural deles, né? E a gente gostaria de adotar uma criança de mais idade porque a gente quer contribuir socialmente, né? E fazer dessa criança que a gente vai adotar a melhor pessoa possível, contribuir para o melhor desenvolvimento possível dessa pessoa. Então, quando a gente pensa em adotar uma criança, a gente tem que pensar na função social disso, né? Que sempre a criança que está disponível para adoção, ela passou por um processo de convivência familiar extremamente traumático e que comprometeu muito o desenvolvimento dela enquanto pessoa. E quando você for fazer essa adoção, você tem que ter consciência de que você está procurando ser a pessoa que vai contribuir para o melhor desenvolvimento dessa criança que passou por todas essas situações traumáticas e de privação. Bom, eu quero, por enquanto, agradecer a participação de todos, inclusive da psicóloga Michele Maimone, né? Ela vai estar ausente nos próximos blocos, né? Lembrando também que nós teremos a presença da socióloga do Lar Escola da Criança no próximo bloco. Muito bem, estamos terminando esse bloco agora, né? Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada,
realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é adoção. Muito bem, é um prazer receber agora no nosso estúdio a socióloga do lar da Escola da Criança, a Ana Paula Cavalcante Limão da Silva. É um prazer tê-la aqui. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, cursando mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ana Paula. Muito obrigada, doutor. Nós do Lar Escola agradecemos o convite. Muito bem. Voltando ao Hudson Carlos, que ele é o conselheiro tutelar. Bom, em um contexto histórico, como você poderia dizer que existem tantas pessoas que querem adoção e não conseguem? Isso geralmente, pelo menos, eu ouvi falar muito sobre isso. Bem, eu já vi, essa semana foi abordado por uma pessoa, ela me disse que está há 7 anos esperando a adoção, né? Existem vários relatos de pessoas que estão esperando há anos para poder fazer uma adoção. É uma coisa que a gente, inclusive, já comentou, né? As pessoas às vezes têm muito critério para fazer adoção, né? Quando você quer fazer adoção, que você quer contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa, né? Contribuir com a sociedade, a gente tem que pensar na função social do processo de adoção, né? Quanto mais critérios a pessoa colocar para adoção, mais tempo vai demorar mesmo para ela conseguir. É aquela coisa, né? Aquele clichê já, né? Todo mundo quer adotar a criancinha branca, loira, de olhos verdes, recém-nascido de preferência. Né? Se for colocar, quanto mais critério você colocar para adotar uma criança, mais tempo vai demorar para você conseguir fazer essa adoção, né? A partir do momento que você amadurece a ideia da adoção na sua cabeça, né, você vai restringindo, vai diminuindo o número de critérios para fazer essa adoção. E aí a tendência é que aconteça mais rápido. Então, na verdade, a culpa é de quem pretende adotar. A pessoa coloca um monte de critério e demora mais. De exigências e, na verdade, elas não podem ser obedecidas, né? Na maioria das vezes, né? Na verdade, não há culpa de ninguém. O fato é que não existem crianças disponíveis para adoção, né? Em algum momento, me parece que a adoção se assemelha a um consumo, né? Uma demanda, a algo que está disponível. Crianças não estão aptas a serem adotadas porque todos nós vivemos, e aqui tem 2 sociólogos, seres humanos vivem em contato, né, em sociedade. Não há só os personagens vivem isolados, né? E não há disponibilidade. A criança nasce na sua família. A existência de crianças cuja família seja tão desestruturada a ponto de o Ministério Público chegar à autoridade judiciária e dizer que uma mulher que concebeu aquela criança, que gestou aquela criança, que pariu aquela criança, não pode exercer o poder familiar que é natural sobre as crianças e que alguém outro vai fazer isso, é uma excepcionalidade, né? Então, isso é dito expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a adoção é uma situação excepcional. As pessoas têm o direito em ver na sua família, excepcionalmente em família substituta. E aí se dá nas várias possibilidades. Não é toda criança que vem em família substituta que vai poder ser adotada. Por quê? Porque ela tem uma avó, ela tem um tio e ela não vai ser adotada pela avó. Inclusive existe restrição legal. Até pode ser adotada por um tio, mas às vezes não é a relação. Quando uma criança muito nova é criada pelo seu tio, ela não pode ser adotada, não há vedação legal para isso. Mas muitas vezes a relação que se quer criar não é de família substituta, é de família extensa.
Uma criança que vive em sua família extensa está tendo garantido um direito seu. Então, só muito excepcionalmente, crianças não podem conviver na sua família natural, ou seja, com a mãe, eventualmente com a mãe e com o pai, né? Ou muito mais, menos comum, só a criança e o pai, mas é essa família natural, ou a grande maioria de crianças que não vivem com a mãe e com o pai, e esse é o acompanhamento, esse é um encaminhamento que o Conselho Tutelar faz, que as entidades de acolhimento ou de rede de proteção fazem, é que a criança more com a sua família, que muitas vezes é extensa, é uma tia, é um tio. E essa criança vai sempre, preferencialmente, ter esses direitos seu, a convivência familiar respeitado. Mesmo que a mãe não tenha condições de exercer a maternidade, mas uma tia vai, uma avó vai, excepcionalmente, e não existindo essa possibilidade, é que essa criança está apta a ser adotada. E esse é um número reduzido de crianças, o que significa que, ótimo, está sendo cumprida a lei, no sentido que a criança está em sua família. Agora, a família precisa do apoio do Estado, município, do Estado, do Estado União, do Estado Promotoria, do Estado Rede de Saúde Pública, claro, em Maringá existe uma rede de proteção, que pode auxiliar essa família a ser funcional, né? E só excepcionalmente é que vai para a família substituta. Por isso que a fila não anda. Porque não existe uma disponibilidade de criança ao próximo. Não, demora mais que banco, demora mais que fila de supermercado, demora mais que fila de qualquer coisa. Na verdade, é um indicativo positivo, né? Quando existem crianças para adotar, sinal de que a sociedade, a rede de proteção está garantindo os direitos da criança, está conseguindo minimamente dar estrutura para as famílias. As pessoas têm um imaginário que a gente vive num país em que existe... as diferenças sociais estão tão marcadas de maneira tão forte, as pessoas às vezes têm o imaginário de que existe um lugar em que existem centenas de crianças que estão ali para adoção. Né? Não é bem isso, né? Não é isso que acontece. Como o Dr. Robertson falou, é o último recurso. Depois em Maringá, a gente tem uma rede de garantia de direitos muito bem estabelecida, né? Desde quando a criança nasce, a criança não sai do hospital sem declaração de nascido vivo, de maneira alguma, né? Até a última necessidade. A criança precisa aqui em Maringá tem instituições de atendimento socioeducativo, né? Então, assim, é um indicativo positivo. Quando não existe criança disponível para adoção, quando existem pessoas esperando há anos, é um indicativo positivo. No caso da adoção tardia, como que funciona esse esquema? Porque geralmente, como você acabou de citar anteriormente, né, existe uma preferência para adotar a criança que já é recém-nascido, né? E no caso do mais velho, no caso, como que se faz? Isso acontece geralmente ou não? As pessoas precisam ter boa vontade, né? Tem o entendimento de que você adotar uma criança pequena, você vai pegar a criança naquele determinado estágio de desenvolvimento, né? E que você vai inserir ela no teu contexto familiar, ela vai crescer aprendendo as regras de convívio da tua família. Quando você adota um adolescente, por exemplo, você tem que ter consciência de que aquele adolescente passou uma vida, quase uma vida inteira, anos de privação de liberdade, né, de restrição do seu processo de desenvolvimento, e que foi concebido num ambiente familiar diferente do teu. E na maioria das vezes muito diferente do teu. Então, assim, existe a necessidade de haver a maior boa vontade possível, né, que você vai trazer esse adolescente para o teu contexto social, para o teu contexto familiar, para ensinar a ele que a minha família é diferente da que você foi criada, né? Então tem que ter a boa vontade de entender que os contextos são totalmente diferentes e que tem que ter a maior paciência mesmo, já por toda essa questão social que a gente está falando e também pelo estágio de desenvolvimento, né? Que adolescente é adolescente, né? Criança é criança, isso é diferente. Adolescente sempre vai dar problema, claro, né? Pode ter sido concebido no melhor seio familiar possível, né? Mas faz parte do desenvolvimento humano, né? Ana Paula, ela é socióloga e inclusive responsável do Lar Escola da Criança, né? O Lar Escola é um abrigo? Não, nós não somos um abrigo. Inclusive as pessoas costumam ligar, tem criança para adoção, mas não. Deixa eu falar um pouquinho do histórico. Até o nome Lar Escola remete muitas pessoas assim, é um lar, é um abrigo. Quando ele foi fundado em 1959 pelo Clube da Amizade, iniciou as suas atividades em 63, inclusive esse ano nós estamos fazendo 50 anos, então estamos muito felizes em comemoração, mas ele veio com o intuito de ser um orfanato. Então atendia
as crianças moravam lá, residiam. Aí, conforme as mudanças nas leis, a partir de 90 o Estatuto, o ECA, o Lar Escola foi também se adaptando a essas leis e aí deixou de ser orfanato. Então, hoje nós atendemos crianças e adolescentes no contraturno escolar. Então, um período eles vão para a escola e outro período eles ficam na entidade. E aí oferecendo vários projetos na área de esporte, cultura, lazer, recreação, para conseguir fazer com que eles não passem esse período ocioso na rua, um momento que a família está trabalhando e não tem ninguém em casa para poder cuidar. Ana Paula, como é que o Lar Escola atua na assistência social e quais são os procedimentos para participar dos projetos que são desenvolvidos no lar e como funciona? Bom, dentro da área da assistência social, o Lar Escola desenvolve o serviço de proteção social básica, né, o que nós chamamos então de trabalho preventivo. Então, nosso trabalho é prevenir possíveis problemas que aquela criança pode vir a desenvolver. Enfrentamos desestrutura familiar, né, alguns problemas relacionados a drogas, a trabalho infantil. Então, o nosso intuito é esse, né, garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Eu só queria acrescentar em relação ao Lar Escola, ele é uma das diversas entidades que fornecem esse contraturno escolar e as pessoas que estão lá não têm problemas necessariamente, né? Na verdade, é uma entidade privada que cumpre uma função do Estado de fornecer cultura, de fornecer educação, quer dizer, tivesse, né, mais escolas em período integral, tivesse mais programas de contraturno públicos, tanto de profissionalizantes como existem lá, isso não seria uma iniciativa privada, que é um exemplo na ausência do Estado, ou na época, né, antes mesmo de existir uma preocupação do Estado sobre isso, já era uma previsão de um serviço, né, que atende as crianças e adolescentes que estão na promotoria de justiça, que são objeto de pedidos de providência, que são exatamente as situações de risco, de acordo com o previsto, elas não estão no Lar Escola. Né? São as crianças que não estão no Lar Escola, que estão em situação de risco, até mesmo porque são essas entidades, a pessoa tem... Porque nós temos um problema muito sério na rede de apoio que a gente está falando, que é o funcionamento dos serviços em horário comercial. Então, todos os programas de assistência do município, às vezes é o Programa de Saúde da Família, o CRAS, o CREAS, o Serviço de Assistência Judiciária, eles funcionam no horário comercial. Então, se a gente está falando de uma família cuja provedora, muitas vezes é uma mãe sozinha com 3 filhos, no horário comercial, onde está assistente social, psicólogo, quando ela é chamada para a escola, é o horário que ela trabalha. Né? Eu tenho um caso de uma senhora, uma avó, que ela é chamada para tudo. Ela trabalha como faxineira no tiro de guerra. Imaginou? Uma mulher no tiro de guerra dizer, comandante, eu vou ser chamado por CRAS essa semana, por CREAS, semana que vem para a escola. Quer dizer, o serviço público funciona no horário comercial, onde as pessoas têm que trabalhar. E quando ela não comparece no serviço público, a gente fala, mas ela não está cumprindo com as suas obrigações. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse aspecto. Né? É interessante que o doutor disse que realmente, às vezes, nós temos esse cuidado porque as escolas ligam para o Lar Escola. Olha, eu estou com um problema com determinada criança, com determinado adolescente. Então, não consegue o contato com o pai, aí entra em contato com a entidade. Sabe que essa criança é atendida pela entidade e aí procura o nosso serviço. Por favor, ajuda. Ele está dando problema na escola. Então, realmente, às vezes, há essa dificuldade da família acompanhar essa criança, esse adolescente. Ana Paula, quem pode participar do Lar Escola, né? E como fazer para ser um voluntário? Olha, como atendido, um dos critérios seria a questão da vulnerabilidade social. Né? Então, nós analisamos a questão da estrutura familiar, da renda econômica e outros fatores, porque hoje, dentro da assistência social, nós não podemos só analisar o padrão renda. Né, uma vez era muito forte isso, mas nós entendemos assim que em determinado momento você pode vir a precisar do serviço da assistência social. Então, claro, nosso público, a maioria sim tem uma baixa renda e também outros fatores que levam a deixar essa criança ou esse adolescente em alguma vulnerabilidade social. Para ser um voluntário do Lar Escola, nós
necessitamos de ajuda. Temos um quadro hoje de funcionários, mas não são suficientes. Então, pessoas que quiserem colaborar quando nós fazemos eventos para poder manter a instituição, nos projetos, então psicólogos, assistente social e outras formações também, é só entrar em contato com a entidade que tem um gestor de voluntariado que vai estar apresentando o Lar Escola e aí tentando enquadrar na melhor forma possível para contribuir com os nossos projetos. O endereço você tem? É Rua Martim Afonso, 1441, Jardim Novo Horizonte. Telefone também? 3227-3030. Bom, eu quero por enquanto agradecer a participação, né, dos nossos entrevistados aqui sobre esse tema tão interessante que é a adoção, lembrando que no próximo bloco a gente vai abordar sobre os termos jurídicos, né, da adoção e sobre a entidade que faz excelentes trabalhos voltados para as crianças aqui em Maringá. Nos aguarde e já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Eu ajudo a Fernanda a ter segurança no trânsito. Eu ajudo a Cristina a acompanhar bem sua gravidez. Eu ajudo a Eduardo a ter ensino de qualidade. Com o seu IPTU, você ajuda a Prefeitura de Maringá a realizar obras e ações que beneficiam a todos. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta agora, retornando com o tema adoção. Robertson, com relação à adoção à brasileira, como é que funciona isso? A adoção à brasileira é um termo que significa uma gama muito grande de situações. O ECA prevê uma forma de adoção em que existe uma
depois de um procedimento, né, de uma capacitação, de um esclarecimento sobre como se dá todo o processo, de pessoas que estão aptas a serem adotados. Eventualmente, quando tem crianças que são destituídas do poder familiar, ou mesmo são entregues pelas mães que não desejam exercer o poder familiar, essas famílias são constituídas através de um processo de adoção, que é desde o começo controlado pelo fórum. Existe uma situação muito grande de situações em que existe até o crime, né? Tem um crime no Código Penal que é registrar filho de outro como se fosse próprio. Isso é um crime no Código Penal. Existe um crime do Estatuto da Criança e Adolescente que é ofertar, oferecer, promessa, pedir vantagem para entregar filho a outro. E que é crime também oferecer essa vantagem ou promessa de vantagem para que alguém entregue o filho, e que é uma situação que é crime. E existe uma série de outras questões que não são criminosas, portanto não são ilegais, mas são diferentes da adoção prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que é aquela situação em que uma família vai buscar a criança numa mãe, por exemplo, a mãe que mora em alguma cidade, vem para Maringá, faz o parto pago pelo casal, volta, faz uma declaração em cartório que não tem valor jurídico nenhum, dizendo que eu quero que meu filho seja adotado por essas pessoas, e essas pessoas, depois de algum tempo de convivência com a criança, pedem adoção. Ou pessoas que durante anos ficaram em situação irregular com crianças, que não passaram pelos critérios legais e que depois de anos estabelecidas já, consumado o fato da relação familiar, pedem adoção. Em todos esses casos, por mais boa vontade, por mais amor, né, por mais bem-querer que exista nessas pessoas, existe um risco que paira sobre todas as pessoas e casais que optaram por fazer essa adoção brasileira. Ou seja, a adoção que não passa pela fila, que é o fato de um dia, ou daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpe exagerar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 anos, alguém bater na porta daquela família e dizer: o filho é meu. O filho é meu. Quer dizer, no sistema de adoção do ECA, há uma garantia de que a constituição daquela família é do zero. Na adoção brasileira, onde há entrega, mesmo que não haja promessa, mesmo que não haja apoio, mesmo que às vezes é muito bom mocismo, existe esse problema, né? Que não há garantia. Por isso que, se há interesse em adoção, a forma é a legal. Existem as formas que chegam a ser criminosas ou não criminosas, não ilegais, mas que tem esse problema muito sério, né? De haver uma transmissão de uma criança diretamente de uma família para outra. E isso cria um risco muito grande no bem-estar dessa criança. A lei de adoção, né, ela prevê, né, se haver interesse do filho adotado, futuramente ter acesso a como que se deu a adoção dele, existe essa previsão. Ele pode optar ou não. Agora, se você faz adoção brasileira, um dia você pode estar sujeito a ter uma surpresa, né? Existe uma lei que regulamenta o processo de adoção, tem uma fila nacional, né, de adoção, que inclusive essa fila é fiscalizada pelo Ministério Público, né? Pelo Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E na nossa avaliação, enquanto conselheiro tutelar, os processos adotivos que costumam dar errado é quando a pessoa faz a adoção brasileira, que ela não passa pela capacitação, e aí um dia esse casal se dissolve, com quem que vai ficar a criança, né? E quando você faz o processo de adoção, como é regulamentada a lei, passa por todo um processo de formação e avaliação, e aí a pessoa tem a oportunidade, né, de, baseado naquela formação que ela recebeu, de cair a ficha dela. Poxa vida, será que eu quero mesmo fazer adoção? Será que eu tenho condições mesmo de fazer adoção? Né? Para depois não aparecer lá na porta do conselho tutelar querendo devolver a criança como se fosse o cachorrinho que pegou no pet shopping e destruiu o seu pé de sapato, e aí você ficou irritado, né? Ana Paula, no teu caso, você teria algumas considerações a respeito? Sim, eu queria só perguntar para o doutor, nós nos deparamos às vezes com alguns casos na entidade que acontece isso em relação à família. Então a criança estava sob a guarda da mãe, aí a mãe por algum motivo foi embora, ficou com a avó, depois retorna um tempo, essa mãe quer a guarda da criança novamente, quer a criança. Na verdade não passou por
Pela questão substituta. Legal, isso. Como que isso ocorre? A mãe voltando, ela tem o direito sobre a criança? Existe uma doutrina na área de juventude que se chama o melhor interesse da criança. E existe esse direito que a gente está falando, a convivência familiar. Inclusive não há hierarquia, primeiro com a mãe, depois com a avó. Naturalmente é primeiro com a mãe. É bem comum que aconteça essa guarda por avó, porque a mãe, às vezes, já foi mais comum, porque a mãe foi trabalhar no exterior, né, e depois a mãe voltou. Se houver a retomada do convívio, de fato, não há necessidade de uma formalização. O problema de uma avó que exerce de fato a guarda de um neto, mas não tem o termo de guarda, né, fornecido pelo Poder Judiciário, é que às vezes ela precisa fazer uma intervenção na vida dessa criança, que precisa de uma responsabilidade, e que a guarda que tem essa função. Né? Então, às vezes, e é bem possível que vocês, que contato com isso, entre em contato ou com o Conselho Tutelar, no caso seria o Sul, ou diretamente com o Fórum, que é mais perto, inclusive, para encaminhar essa avó para regularizar a situação, às vezes com um termo de guarda. Não há problema. Hudson, qual a orientação que você deixa para as pessoas que nos estão assistindo agora e que pretendem adotar? Olha, a pessoa tem o desejo de adotar a criança, independente se é uma pessoa solteira, se é uma pessoa casada, homem ou mulher, tem o interesse de fazer adoção, procura a vara da infância da comarca, da cidade onde mora, aqui em Maringá, no fórum, ali em frente à catedral, procurar a vara da infância, procurar se inteirar do processo de capacitação, né, das palestras que são proferidas para as pessoas que procuram a adoção, né, que é o procedimento correto e é o procedimento mais seguro. É a maneira como a pessoa vai procurar fazer a adoção da maneira mais segura possível. Né? A gente quer ter a garantia de sucesso num processo de adoção, então a primeira coisa que a gente tem que procurar é a segurança do processo. Né? E a maneira mais segura é essa, procurar a vara da família no fórum. Bertson, quais seriam as suas considerações finais a respeito desse tema tão importante que é a adoção? Que a adoção é, de fato, uma forma de colocação em família substituta, ela é excepcional e ela é de fundamental importância para aquelas crianças que são privadas do direito à família natural e ela, de fato, atende aos interesses daquelas pessoas que estão dispostas a contribuir dessa forma. Ela só tem uma forma correta de fazer e as formas que não são as corretas estão associadas a um risco muito grande para a felicidade, para o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Ana Paula. Olha, como consideração final, eu diria assim que a adoção, ela com certeza, muitas pessoas veem esse desejo, né, de ter uma criança e o nosso trabalho no Lar Escola, ele vem numa mão contrária, que seria de prevenir, fazer com que a criança fique no meio familiar. Mas que as pessoas podem estar indo até lá, conhecer, uma forma também de se aproximar, observar o trabalho e também contribuir como voluntário nos projetos e até realmente verificar se seria interessante ter uma criança. Nós lá não fazemos esse trabalho para adoção, mas estamos ali contribuindo para que essas crianças tenham um futuro melhor, uma garantia de seus direitos e aí a gente convida as pessoas para poder estar indo lá e observar isso ali na prática, na realidade do nosso dia a dia. Hudson. Olha, o Conselho Tutelar está à disposição, quem precisar, quiser tirar dúvida de tudo, de qualquer situação envolvendo infância e adolescência, pode procurar a gente. E a gente está ali à disposição para fazer as orientações necessárias, todo mundo tiver, a gente está lá à disposição. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos entrevistados, foi muito interessante, né? Esse tema da adoção, é impossível esgotar esse assunto, né? Quer dizer, a gente gostaria, isso é tema para mais outros programas que virão certamente, né? Mais uma vez, os nossos agradecimentos. Estamos terminando o nosso programa, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você.